Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Evangelho de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a nossa conversão. Na palavra de hoje, irmãos, Jesus nos diz assim: naquele tempo, Jesus disse: pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia, em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, pensando que ia receber mais, porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receber o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso e o dia e o calor ardente? Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos, essa passagem é muito bela e explica como é o reino do céu. Lembre-se, Jesus começa dizendo: pois o reino do céu é como. Começa a cantar, ou melhor dizendo, né? A contar essa parábola. Vejam bem, ela nos quer nos passar algo muito direto e claro. Está dizendo: o reino dos céus é como um proprietário que saiu a trabalhar, ou seja, o reino dos céus é como o Cristo, que veio para o mundo para nos salvar. E ele chamou alguns primeiros e continua chamando o tempo todo e vai continuar chamando até o último dia. Ou seja, os que já estão no céu, os que foram chamados depois, e nós que estamos aqui ainda, e os que estarão no fim dos tempos, receberam a mesma dignidade no céu, porque no céu todos são santos. Não importa se viveram um dia, se viveram 1 ano, se viveram 40, 30, se foram chamados à santidade e assim viveram, serão santos, com a mesma dignidade. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Não importa o curto tempo de vida que teve, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ou São João Apóstolo, que viveu praticamente 100 anos. Os dois são santos, na mesma medida no céu. Por quê? Porque não importa o tempo. O dono da vinha, que é Deus, que está no controle de tudo, leva para o céu pela santidade. E o valor deles é igual. Não importa o tempo de vida, mas a dedicação e a santidade aqui na terra. Ou seja, isso quer dizer para nós, irmãos, uma bela e linda mensagem hoje. Seja você quem for, viva a sua santidade. E não importa o tempo, você, se for fiel a Deus, terá a dignidade de um santo. Não importa se você foi chamado há muito ou pouco tempo, não importa quem já está lá no céu há muito tempo, Deus dará a mesma dignidade àqueles que forem hoje para a eternidade. Por quê? Porque todos são seus filhos e Ele dá o que Ele quer a quem lhe pertence. Como Ele fala no final, né? Por isso que é assim, alguns últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Ele quer dizer com isso? Eu vou igualar a todos aqueles que estiverem comigo no céu.
Não importa se ele chegou ontem, se ele chegou há 1000 anos atrás aqui. Não importa. Todos são santos, todos são meus filhos amados, queridos, e darei dignidade a todos. Nós somos chamados, irmãos, por essa palavra a acreditar que não importa o tempo que eu vivo em Cristo, mas o que importa é a intensidade da minha vida com Ele, o amor que eu dedico a Ele, o trabalho que eu dedico a Ele com amor. E isso será visto. Veja uma coisa interessante. João Batista viveu mais ou menos aí, segundo a Bíblia, uns 40 anos de vida, né? E claro, teve a cabeça cortada naquele episódio e foi para o céu. O ladrão da cruz se arrependeu em minutos na crucificação com Jesus e também foi para o céu. Está na Bíblia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Cristo deu o céu para João Batista, que viveu mais tempo, e deu o mesmo céu para o ladrão que se converteu em minutos. Assim, há primeiros que serão os últimos e últimos que serão os primeiros. Jesus trata os dois com a mesma dignidade, com o reino dos céus, aquele que acreditar e se converter. Por quê? Porque ele ama igualmente cada um de seus filhos. Não importa que ele chegou primeiro, chegou por último. Todos são seus filhos amados, seus servos queridos. Herdarão o mesmo céu como herança. Ou seja, acreditemos que Deus nos quer, Deus nos ama. Não importa o tempo. O que importa é a intensidade que o coração dedica ao amor a Cristo e o amor ao próximo. Porque tanto aqueles que já viveram e foram santos, tanto quanto nós que estamos aqui ainda vivendo, temos as mesmas chances de igualdade, de estarmos com Deus. Que isso nos console e nos conforte hoje. Que isso nos faça buscar mais a nossa santidade de vida, meus irmãos. Para acreditarmos que Deus tem para nós um bom lugar. Não importando o tempo, à medida que meu coração se eleva, eu tenho a dignidade de ser filho de Deus, amado, e o seu céu me reservado. Deus nos abençoe.